Irmão Mário, sempre que respondo que sou cristã, me perguntam qual igreja eu congrego. Acredito que os demais irmãos também passam por isso. Como responder? Eu respondo que eu congrego na mesma, eu sou da mesma igreja do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, de todos os cristãos. E estou congregado, na verdade não sou eu que congrego, eu estou congregado, porque é diferente eu congregar e estar congregado. Eu estou congregado, porque é o Espírito Santo quem congrega. Tem algumas traduções que falam, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, aí estou eu no meio deles. Está errado. Eu acho que a versão atualizada fala assim, se não me engano. É onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Porque a assembleia, a reunião dos santos, é como uma cesta uma cesta de frutas numa mesa. Se você jogar as laranjas na mesa, elas se espalham. Você precisa colocar numa cesta. A cesta é o reunidor. Então o Espírito Santo é o reunidor. É o que reúne os santos ao nome do Senhor Jesus. Mário, Romanos 8:1 fala de mais de uma condenação. Olha, vamos ver lá, porque eu não lembro o que está escrito. Romanos 8. Romanos 8, tá. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto final. Mas peraí, mas está escrito que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está escrito na versão corrigida. Mas veja que a versão atualizada, que ela segue os melhores textos, eles já corrigiram isso. E lá não tem. Agora, pois, há nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ponto. Porque senão, ficaria uma salvação condicional, né? Nenhuma condenação há para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí a salvação não é graça. Aí é condicional. Mas não tem. Essa segunda parte aqui, não tem. Inclusive a versão do Darby também fala apenas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Existem algumas traduções que às vezes você encontra textos que não estavam nos originais. E depende do manuscrito que o tradutor usou, ela aparece. Lá em Atos tem um que é 8, Atos capítulo 8. Tem um versículo aqui que você pode riscar da sua Bíblia que não tem, viu? É o versículo 37, ele não existe. Começando o 36, fala aí, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco. Então aqui, você tem que ler direto do 36 para o 38. Você não passa pelo 37. Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Não tem o versículo 37. Pode riscar aí, que não tem. Então, algumas passagens da Bíblia realmente acontece isso. O que foi que outro dia até o Lineu me ensinou algo que eu não sabia. Lá em Tiago, você vê, era a única coisa que eu ainda não sabia. Porque de tudo que eu sei, não tem nada que eu não saiba, né? Mas lá em Tiago, quando ele fala... Como é que era a mesma passagem? Tiago 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nos originais, não existe esse adúlteros, só adúlteras. Esse versículo tem que falar assim, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque aqui está pensando, levando em consideração a igreja, que é uma mulher, né? Então, quando a igreja se torna adúltera ou infiel a Cristo, ela então se torna adúltera, ela é chamada de adúltera aqui. De todas as versões que eu tenho aqui, a única que traz corretamente esse trecho é a do Darby, que ele chama só adúlteras. Não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? É a única versão que eu vejo que é a correta. Pelo menos que até o domingo passado eu não sabia disso, você vê? Era a única coisa que eu ainda precisava aprender da Bíblia. Teve um irmão uma vez que estava indo para a reunião, encontrou um outro irmão que era da igreja presbiteriana. Tudo bom, tudo bem, onde é que você vai? Eu vou na igreja presbiteriana. Você vai, mas você não leva a Bíblia? Não, eu já li ela inteira. Eu já li a Bíblia inteira, pronto, não preciso mais.
Não preciso mais ler a Bíblia. Mas vamos aqui, o que mais nós temos? Vários irmãos me passaram um vídeo seu explicando sobre as 10 virgens em Mateus 25, mas fiquei com uma dúvida sobre essa passagem. Ela tem sentido referente à igreja e ao arrebatamento, ou é referente ao remanescente fiel no período da tribulação? Bom, a igreja não aparece nos evangelhos a não ser em 2 passagens, em Mateus 16 e Mateus 18. Tudo mais é referente a Israel. Então essas 10 virgens, vamos ver lá em Mateus 25, né? Mateus 25. As 10 virgens, elas representam, aqui não é tanto igreja ou Israel, é a representação do testemunho de Deus na terra. Você tem 5 que são prudentes e 5 que são loucas. As loucas não têm o azeite. Então são aquelas que efetivamente não servem para Deus porque não são um testemunho na terra. E as prudentes são as que têm o azeite. Mas veja que elas não são a noiva. As virgens não são a noiva, as virgens são as damas de companhia. Quando você vai num casamento, não tem aquelas mocinhas que entram todas arrumadinhas e ficam do lado da noiva? Essas são as virgens, mas elas não são a noiva. A noiva é a igreja. E aqui não aparece a igreja. Tem um evangelho, eu acho que é num idioma antigo, não me lembro qual versão antiga que é, e quando chega no versículo 6, mas à meia-noite ouvisse um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. E nessa versão, acho que é a versão etíope, uma versão etíope do Evangelho, nessa versão etíope está, aí vem o esposo e a esposa. Então é bom entender que aqui não está falando da igreja, as virgens não são a igreja, são o testemunho, aquilo que dá testemunho na terra. Eu acho que eu tenho um vídeo, tenho um texto também, falando do assunto. Talvez é isso que o irmão tenha visto aí. Eu já nem lembro mais do que eu falei nesse a minha memória está cada vez mais apagando, viu, gente? Se alguém lembrar o meu nome, me fala aí, escreve aí para eu lembrar, porque eu já estou esquecendo. Quem quiser depois, procura 10 virgens, Mário Persona. Não, nós estamos usando a Almeida Corrigida Fiel. Não, aquela que eu mencionei, a etíope, eu não tenho, e também nem saberia ler a língua dos etíopes. Mas eu li um comentário que ela tinha esse versículo diferente. Normalmente eu uso a corrigida, Almeida Corrigida Fiel, ou Almeida Revista e Corrigida, que são praticamente idênticas. Uso também a Almeida Revista e Atualizada, que ela tem algumas correções, mas tem também alguns defeitos. É por isso que às vezes você tem que ir em uma e na outra, tal. E uso a tradução em inglês do Darby, que é a que é mais fiel aos originais. O Darby ele tinha uma característica, ele tinha memória fotográfica. Então, quando ele traduziu a Bíblia, tem documentos que ele não tinha acesso a fazer cópias, né? A copiar no local. Tipo no Vaticano, lá no Museu do Vaticano, tem muito documento, muitos manuscritos e tal. E ele falava várias línguas, ele falava grego, falava hebraico. Então, o que ele fazia? Ele ia, olhava uma página, saía lá fora e escrevia. Porque ele tem a memória fotográfica. A minha memória fotográfica é daqueles filmes de uma pose só, não é nem 12 poses, é de uma pose. Eu esqueço muito as coisas, mas é isso. Use a Almeida Corrigida, que está de bom tamanho, viu? Agora, não use a linguagem de hoje. É a pior versão que tem a Bíblia na linguagem de hoje. É muito ruim. A Bíblia do Darby só tem em inglês, viu? As pessoas às vezes querem comprar uma Bíblia do Darby em português. Se existir, ela não é de verdade, porque o Darby não falava português. 1 Coríntios 11, versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aqui eu acho que não está falando de salvação, hein? Porque se você lê a continuação, o que fala a continuação? Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por quê? Porque comeram e beberam indignamente. Então, receberam uma condenação. Que condenação é essa?
fraqueza, doença e morte. Se você ler o versículo 30, por não discernirem o corpo do Senhor, há muitos dentre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aqui não é de salvação que está falando, é de condenação do corpo. É a pessoa que sofre as consequências no seu próprio corpo, ou por doença, ou por morte. Como é o pecado para a morte, por exemplo. O pecado para a morte não é um pecado em que a pessoa morre eternamente. Se você vai lá em 1 Coríntios capítulo 5, o cara estava dormindo com a madrasta. E o que fala dele? Paulo diz que no versículo 3, eu na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então veja que nós não temos esse poder mais, é um poder que os apóstolos tinham de entregar alguém a Satanás, entregar um cristão a Satanás, para a destruição da carne, ou seja, para a morte. É o caso, muito provavelmente, é o caso de Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo naquele momento de tão frescor que estava a igreja. Não teve outro jeito, foram mortos. Ananias e Safira, nós vamos encontrá-los no céu, mas eles aqui na terra não serviam mais para ser um testemunho. Então aqui em 1 Coríntios não está falando de condenação eterna, está falando de condenação aqui, nessa vida. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. É o que fala, eu acho que não sei se é Romanos ou é Gálatas. Então aqui na terra existem consequências para o mau andar de um cristão. Ele recebe condenações aqui. Está salvo? Está salvo. Mas recebe, o cristão enche a cara, né? Bebe até cair e vai pensar que fica barato isso? Não, ele vai ter lá uma úlcera, ele vai ter uma doença no fígado, ele vai sofrer aqui as consequências de sua bebida demasiada. Lembre-se sempre, crava assim na memória, que um salvo por Cristo não perde a salvação em hipótese alguma. Então, quando você encontrar nas cartas falando de alguém que pode ser condenado, mas está falando de um crente, então não é condenação eterna, não. É uma condenação aqui nesta vida, do tipo sofrer as consequências dos seus atos. Eu acho que eu tenho até um vídeo, o nome é O que seria comer indignamente a ceia. Eu vou colar o link, que está tudo bem explicado, viu? Depois, com o tempo, você vai poder... O que seria comer indignamente a ceia. Tá? Leia depois com atenção. Tem o vídeo e tem também o texto. Então você vai poder entender melhor aqui. É uma explicação longa, mas acho que dá para ajudar. É o seguinte, as referências, elas ajudam na maioria das vezes, mas elas podem estar erradas também. Elas podem levar você para um texto que não tem nada a ver. Porque as Bíblias geralmente são publicadas por editoras ou batistas, ou presbiterianas, ou da Assembleia de Deus, então são editoras que não têm um entendimento da distinção entre o que é Israel e o que é a igreja. Então, as referências, tudo bem, aquelas letrinhas pequenininhas, versículos, né, no pé da página e tal, ajudam para você passear pela Bíblia e procurar textos semelhantes. Já os subtítulos, eles não são texto bíblico. Eles são textos adicionados pelo editor e às vezes estão totalmente errados. Tem um em Isaías, não me lembro agora qual é o capítulo, mas que fala da gloriosa igreja, alguma coisa assim. Está totalmente errado, porque a maioria dos cristãos fundamentalistas, católicos e protestantes, eles acham que a igreja é continuação de Israel. É um Israel 2.0. Eles não entendem que a igreja será levada embora, e a Isaías 54, alguém achou aqui o versículo, né? No subtítulo que vai dizer. Mas eles não entendem que a igreja será levada embora e Israel vai habitar na terra. Mário Persona, você já deve me conhecer aí da internet. E hoje eu queria ler algumas críticas, principalmente críticas de pessoas que me acompanham,
porque eu acho que são importantes. E eu, ao contrário do que alguns pensam, eu gosto de ser criticado. Porque quando alguém me critica, eu tenho que verificar se eu estou no caminho certo, se eu estou falando coisas de acordo com a doutrina bíblica ou não. Toda indústria tem um sistema de qualidade, né? Um departamento de qualidade. E o que o departamento de qualidade faz é criticar os produtos, para que eles possam aprender a fazer melhor, cada vez melhor. E assim também são as críticas que eu recebo. Elas me ajudam a aprender mais, a investigar melhor as coisas. E depois eu publico essas críticas em pequenos textos nas minhas redes sociais, sem identificar a pessoa, né? Claro, para não causar constrangimento, mas trazendo ensino de alguma maneira. Então vamos a algumas críticas, algumas observações também, não só críticas, mas perguntas que eu recebi. Um espectador perguntou: Mário, em Mateus 24, Jesus está falando do tempo dele e do futuro, e são então dois tempos dentro da mesma passagem? Resposta: considerando que o templo foi destruído depois de Jesus partir, então era tudo futuro, quando ele estava falando ali em Mateus 24. Tudo futuro em relação àquele momento de sua vida aqui na Terra. Então veio o parêntese profético, que a gente chama de parêntese profético, onde foi inserida a época atual da igreja. O resto que ele fala ali é futuro ainda, né, em Mateus 24. No Antigo Testamento, os profetas não conheciam esse parêntese. Era um mistério que seria revelado depois a Paulo e aos outros profetas. E até mesmo Daniel já passa o seu relato do momento da morte do Messias para acontecimentos futuros. Ele escreve assim no seu livro de Daniel: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, aí são semanas de anos, né, semanas proféticas, e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas, será cortado o Messias, ou seja, o Messias será morto, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Nesse ponto da profecia de Daniel é que se encaixaria o tempo da igreja, esses 2000 anos que nós temos passado como época da igreja. E repare que depois da morte do Messias, o povo do príncipe que há de vir, ou seja, de um príncipe que ainda era futuro. Que povo era esse? Esse era o povo romano, do príncipe romano que ainda vai surgir no futuro. Destruirá a cidade e o santuário, o templo, né? E aí depois pula então o trecho que seria a época da igreja, e continua a profecia. E ele, o príncipe que há de vir, firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, de 25 a 27. Então, essa é passagem profética. A pergunta foi se referindo a Mateus 24. Aí eu recebi uma outra também, mas nesse caso uma crítica, não era nenhuma dúvida, é uma crítica, né? Ele diz assim: Mário, vá fazer evangelismo na praça, hospitais, prisões, feira, etc. Ao invés de você ficar descredibilizando os pastores de congregações institucionalizadas, deixe que deles Deus cuida. Se preocupe com a sua alma. Afinal, todo que se diz cristão tem o dever de levar a mensagem para os que perecem, ou seja, conseguir multiplicar como na parábola dos talentos. Ou você enterrou o seu talento? Tá bom. A minha resposta, bom, eu escrevi que eu não entendi. Eu já fiz muito evangelismo em praças, hospitais, etc. De cadeia, eu lembro, acho que só uma vez que eu visitei uma cadeia para falar para um preso. Hoje eu tenho o recurso da internet, com o qual eu alcanço milhares de pessoas em poucas horas, coisa que eu não conseguia fazer quando pregava na rua ou distribuindo folhetos. Nós devemos fazer o evangelismo, qualquer outro trabalho, do modo como o Senhor nos guiar e nos capacitar. Bom, Ele me guiou e me capacitou assim, a fazer evangelismo via internet. Eu fui diretor de uma empresa de internet
anos atrás. Então eu entendo um pouquinho do assunto internet. Onde estava? Eu não evangelizo para ser salvo. Não, eu não evangelizo para ser salvo. Eu estou salvo pela fé em Cristo desde o dia em que eu criei no Senhor Jesus. A salvação é imediata. É quando você crê em Cristo como seu Salvador. Não depende de você evangelizar, de você pregar, de você visitar hospitais, cadeias. Não depende disso. A salvação depende só da obra de Cristo na cruz. Então, no dia em que eu criei, eu já fiquei salvo para sempre. Não é evangelizando que eu ficarei mais salvo do que já estava no dia da minha conversão. E não é por não evangelizar que um verdadeiro crente irá perder sua salvação eterna. Tem alguns que falam assim, você não vai evangelizar, se você não avisar o que está em erro, Deus cobrará de você aquela alma, você está perdido. Pera um pouco. Então, eu estou achando que você é dos que acreditam que a salvação seja por mérito, por esforço, por persistência, ou seja, por obras e não por fé. E não por fé. O meu papel não é descredibilizar o verbo que você usou. Pastores, será que você é um deles? Porque muitos dos que existem por aí estão fazendo isso muito bem, sem precisarem da minha ajuda. Tem tanto picareta hoje nesse mercado que você nem precisa mostrar que são picaretas. A si mesmo, eles se denunciam. Ou você nunca leu em 2 Timóteo capítulo 3, como seriam os líderes dos cristãos dos últimos dias? Com mais de 4.000 vídeos e áudios, a maioria falando de Cristo e sua obra. De vez em quando aparece alguém sem noção, como você, que acha que eu faço vídeos para falar mal de falsos profetas. Será que você é um deles? Você não é o primeiro que me critica por pregar na internet, por não entender que o importante não é o modo de pregar, mas a palavra de Deus que é pregada. E aí eu mandei para ele um vídeo chamado "Você só tem coragem de pregar para a câmera? Por que não prega na rua?" Um que me escreveu dizendo que eu era covarde de não ter coragem de sair para pregar na rua. Mas eu pregar na rua para atingir meia dúzia de pessoas, se eu em casa eu atinjo 6.000 pessoas no mesmo tempo. Então, realmente é uma questão de entender as novas tecnologias e o alcance que elas têm hoje, não é? Mais uma pergunta. Qual a sua base para julgar a maçonaria? Você é hipócrita, se você é hipócrita, se segue a Bíblia. Todos são irmãos, independentes de crença. Não julgue para não ser julgado. Essa é famosa, né? Essa aí geralmente é pastor que manda você não julgar, porque assim ele fica livre do julgamento das barbaridades que ele comete. Mas já fizeram até vídeos para dizer que eu era maçom. Você acredita? O cara perdeu tempo para querer provar que eu era maçom. Eu não sou maçom, nunca fui maçom. O mais próximo que eu cheguei da maçonaria foi a casa onde eu nasci, era na esquina da loja maçônica de Limeira. Se eu atravessasse a rua, eu chegava na maçonaria, mas nunca entrei, nem sei como é que é lá dentro, só sei que usam uns aventalzinhos, umas espadinhas, e fazem uma série de rituais lá que a gente lê normalmente na internet. Eu sei também que eles celebram uma ceia. Uma ceia porque uma vez um maçom, que era também presbiteriano, eu conheci, dono de uma loja onde eu costumava comprar material de construção, ele me deu uma caixa fechada, amarrada, empoeirada, né? Todo falou: Mário, eu tenho aqui uma caixa de novos testamentos dos Gideões. Eu sei que você evangeliza, você quer para você evangelizar? Eu falei: opa, ótimo, né? Ele pegou no forro da loja, estava há anos ali aquela caixa, aquele pacote, né? E ele não abriu, ele me deu o pacote, eu abri quando eu cheguei em casa, tirei toda a poeira e abri. E quando eu abri, eu descobri que junto com os Novos Testamentos dos Gideões, ele tinha guardado os livretos de circulação interna da maçonaria. Todos numerados, todos rubricados, e ali aqueles livretos diziam como fazer várias atividades dentro da maçonaria. Ele não poderia jamais ter vazado essa informação para quem não é maçom, né? Mas ele não sabia. E eu peguei aqueles livretos, dei uma olhada, li um ou dois para ver o que era o assunto, e depois aproveitei para acender minha churrasqueira, meu fogão a lenha, que eu tinha um fogão a lenha na época. E eles queimaram bem, até que funcionaram bem. Mas um dos livretos ensinava como fazer a ceia do Senhor. Agora eu pergunto, o que é aquilo? Não é uma religião? É uma irmandade. É uma irmandade para se ajudar, tá legal.
Tá legal, acreditei. Então agora eu vou responder esse que me disse que eu julguei a maçonaria, né? Não sei qual vídeo que ele fez, deve ter visto algum, e que eu sou hipócrita, porque todos nós somos irmãos, tal. Bom, a minha resposta, a minha base é a Bíblia, e o fato de que o cristão é filho de Deus, cidadão celestial, e não irmão de incrédulos. O cristão não é irmão de incrédulos, a não ser irmão na carne, né? Esse fato, como querem os maçons, que se tratam como irmãos, né? Isso é errado. Todos são criação de Deus, mas não irmãos. Filhos de Deus e irmãos entre si são apenas os que receberam a Jesus como Salvador. E antes de me xingar de hipócrita, procure ler a Bíblia. João capítulo 1, versículo 11 ao 13, diz assim: veio para o que era seu, os judeus, né? Jesus veio para o que era seu, que eram os judeus, seu povo. E os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso está em João capítulo 1, versículos 11 a 13. Ou seja, os únicos filhos de Deus na Bíblia são, primeiro, o Filho eterno de Deus, que é o Senhor Jesus. Segundo, Adão, que é o único chamado Filho de Deus, porque ele realmente nasceu ou foi criado por Deus diretamente. Eva foi criada a partir de Adão. Não foi criada diretamente por Deus, mas foi tirada de uma costela de Adão. Todo ser humano que nasce não é filho de Deus, é filho do seu pai e da sua mãe. Ele é filho de uma relação sexual entre os seus pais. Então ele não é chamado de filho de Deus. Outros chamados de filhos de Deus na Bíblia são os anjos. Os anjos também são chamados de filhos de Deus lá no livro de Jó. E finalmente, os que receberam a Cristo pela fé são chamados filhos de Deus, porque nasceram de Deus, um novo nascimento espiritual. Então, eu creio que isso aqui deva ter respondido a dúvida desse espectador que me chamou de hipócrita, defendendo a maçonaria. Que não quer calar: pode uma pessoa crer em Jesus e em sua palavra, e mesmo assim essa pessoa não ser predestinada para a salvação? Na realidade, a predestinação é para ser filho, a eleição é para a salvação. Somos eleitos e predestinados, eleitos por Deus para a salvação e predestinados para sermos filhos. Então ele perguntou, voltando à pergunta que não quer calar: pode uma pessoa crer em Jesus, em sua palavra, e mesmo assim essa pessoa não ser predestinada para a salvação? Não. Não. Uma pessoa que crê é uma pessoa que foi eleita e foi predestinada para a salvação. É preciso que o pai dê essa pessoa ao filho para que ela seja salva. Isso está escrito em João capítulo 6, 44 ao 65. São 2 versículos que eu juntei em uma passagem só. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Ou seja, antes de alguém chegar a Cristo, isso precisa passar pelo Pai. Precisa pegar um carimbo do Pai, para que Ele dê a Cristo essa pessoa, para que ela possa crer e ser salva. Mais um comentário aqui. É uma pergunta. Hoje eu ouvi um pastor dando ensino na igreja e falou que está escrito na Bíblia que se não entregar o dízimo, a gente não vai para o céu. mais um picareta aqui querendo fazer dinheiro em cima dos cristãos, né? Aí eu fiquei confusa. A salvação não foi pelo sangue de Jesus na cruz? Claro que foi, minha filha. Esse homem aí é um servo de Satanás, como o próprio Paulo avisou na segunda carta aos Coríntios, que Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus ministros se transfiguram em ministros de justiça. Sim, tem muitos aí que trabalham para o diabo vestidos de terno e gravata e Bíblia na mão. Ou batina também, né? Ou batina, mas não são servos de Deus, são servos de Satanás. E por isso que acontece isso, né? A minha resposta para ela foi: nós fomos avisados de que haveria falsos profetas,
que fariam comércio dos crentes. E pelo jeito, essa igreja que ela frequenta contratou um emissário do diabo para enganar. Então é só você ficar com o que a Bíblia diz e fugir desses lobos. Nessa igreja que você frequenta, deve ter uma placa sobre uma porta onde está escrito saída. Saia por ali e não volte mais. Aqui agora uma passagem da palavra de Deus. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, que é amor ao dinheiro, por avareza, farão de vós negócio ou comércio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sua sentença e a sua perdição não dormita. Isso foi quem escreveu, foi Pedro na sua segunda carta, capítulo 2, versículos 1 a 3. Quer saber quem são eles? Liga a TV, liga o rádio, liga a internet, e você vai encontrar, tem um monte aí. Se sacudir aquela árvore ali na rua, cai meia dúzia de falsos profetas. Continuando então, uma outra passagem agora de 2 Coríntios, essa que eu mencionei, diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Isso está em 2 Coríntios 11, de 13 a 14. Então, se você tem mais de 2 neurônios, fuja desses que falam essas bobagens, como esse falou, que se não der o dízimo vai para o inferno. Fuja desses caras. São pilantras, são malandros, são sem vergonhas, que querem apenas comer a carne das ovelhas, querem viver às custas do esforço do próximo. Aqui um outro comentário de alguém que certamente viu que eu comecei a fazer academia por causa da minha péssima saúde, minha péssima forma física, né? Então eu comprei até uma bicicletinha daquelas para pedalar em casa, que é só o pedal, né? Só o pedal, põe no chão, senta numa cadeira e fica pedalando. Eu pedalei 3 vezes nela e não deu certo. Ela andava para todo lado, ela queria ir embora dos meus pés. Então achei melhor me inscrever numa academia. Então aqui alguém pergunta: irmão, como lidar com a vulgaridade sexual das garotas e mulheres na academia que propositalmente as provocam? Bom, eu não posso julgar se as garotas e mulheres da academia estão de propósito provocando vulgaridade sexual, porque hoje é normal ir à academia não de saia até os pés e blusa até o pescoço, gola olímpica, né? É normal uma mulher ir à academia vestida com uma vestimenta colante, né, de esportiva, ou uma bermuda, uma camiseta, ou alguma coisa assim. Se você for à praia vestido como um banhista, seja homem, seja mulher, você vai chamar pouca atenção. Agora, claro que também existe, você pode também querer escolher alguma coisa muito, mostrando muita pele. Mas se você for à praia vestido de terno e gravata, aí a praia vai parar para olhar você. Então tudo depende do ambiente onde você está. Mas voltando então aqui, como lidar com a vulgaridade sexual das garotas ou mulheres na academia que propositalmente as provocam? Isso aí o cara julgou, né? Julgou. Você acha que a mulher sai de manhã para ir na academia e fala assim: deixa eu pôr essa roupa aqui, que eu vou deixar os homens malucos? Cara. Minha resposta agora: eu tive um professor no colegial que era bastante sério e bastante dedicado ao ensino, um cara muito legal, muito bom. Um dia, uma colega da primeira fila, sentada na minha frente, chamou a atenção dele, avisando que a vista da sua calça estava aberta. Ele nem se abalou, apenas respondeu: minha filha, quem quer ver estrelas olha para o céu. E continuou com a aula sem fechar a vista. Muitas vezes o mal está
na vista de quem olha e não na intenção de quem veste. Mais uma aqui, que ele comenta que o dízimo foi dado antes da lei. Isso para tentar provar que hoje o dízimo não é da lei. Porque às vezes eu falo, o dízimo faz parte da lei. Faz parte da lei, né? Fazia parte da lei também. Claro que foi dado antes da lei. Mas ele coloca que o dízimo foi dado antes da lei. E eu respondi, e o cristianismo veio depois de tudo isso. E se alguém está em Cristo, é nova criação. Passou o que era velho, e eis que se fez novo. 2 Coríntios 5,17. E também, pois nem circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criação. Então não adianta querer aplicar a lei que era para a velha criação, o velho homem, o homem descendente de Adão, querer aplicar isso na época da graça, quando o novo nascimento torna a pessoa uma nova criação em Cristo. Então não tem nada mais a ver com a lei, não tem nada mais a ver com os mandamentos da lei para ser justificado. Ok? Vamos ao seguinte aqui. Pergunta: entendi que o crente também adoece e morre de enfermidades, mas se a enfermidade é para a glória de Deus, pode sim acontecer milagres com o dom da cura. Ele mesmo, o Senhor mesmo disse, ide e curai os enfermos, e Ele mesmo que nos deu esse poder para curar os enfermos, e os que Ele tem um propósito através da cura, Ele realizará. Bom, minha resposta: por não entenderem o propósito dos dons dados pelo Senhor e depois pelo Espírito Santo também, mais tarde na formação da igreja, principalmente para o início da igreja, muitos caem vítimas de seitas pentecostais que usam até atores para fingir que são curados. Já soube de alguns casos assim, não vou nem repetir aqui porque tem uma dúzia de casos de situações em que atores foram contratados por igrejas para fingirem cura. Se você permanecer no conhecimento de que os sinais e maravilhas foram dados para serem executados pelos apóstolos para comprovar a pregação, você ficará mais segura. Sim, devemos orar por cura, mas sabendo que não vivemos mais nos primeiros tempos, quando todos eram curados. Aí eu citei Atos 5:12, e muitos sinais e prodígios foram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão, Atos 5:12. E depois, continuando aqui, em Hebreus 2, de 3 a 4, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Hebreus 2, de 3 a 4. E agora Atos 5:16, e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Atos 5:16. Você já viu algum programa de televisão aí daqueles pregador de cura, que ele pega e levanta a mão e toda aquela multidão que está assistindo lá ao seu culto, na mesma hora é curada? Você nunca viu, né? Sempre vai aparecer alguém lá, que inclusive, se você pesquisar, tem uns caras na internet que tem a pachorra, essa palavra acho que é muito antiga, né? Tem a pachorra de gravar trechos de diferentes cultos, onde aparece sempre o mesmo cara sendo curado. E ele cada vez é curado de uma doença diferente. Isso que é fé, hein? Isso que é... Né? Ou então o pregador ele não fez o serviço bem feito e deixou muitas doenças para serem curadas depois. Mas parece até um cara que aparece, tem alguém que fez recortes de telejornais da Globo, onde aparece o Henrique. Aquele cidadão que está caminhando na rua, então vê o repórter e fala assim: como é que é o seu nome? Meu nome é Henrique. O que você acha da situação, não sei o quê? Eu acho isso. Aí alguém fez o recorte, tem uma dúzia de cenas onde aparece esse Henrique dando a opinião dele sobre o assunto ali que é no noticiário. Ou seja, tudo perfeitamente combinado. Infelizmente existe muita gente ingênua
nesse mundo que acredita em tudo aquilo que vê. Vamos mais um aqui. Pergunta: esses dias eu assisti uns vídeos de como os judeus tratam os cristãos lá em Israel. Algumas câmeras gravaram judeus adultos e crianças cuspindo, pisoteando e riscando a porta de uma igreja. Um outro vídeo tinha 2 mulheres cristãs paradas conversando, aí passaram alguns judeus cuspindo e rindo delas. Outros vídeos onde cristãos pregavam sobre o Senhor Jesus, apareceram muitos judeus virados que começaram a bater com vara e chutar os cristãos até expulsarem eles de lá. Depois de ver esses vídeos, eu fiquei pensando se os judeus estão fazendo a vontade do diabo, assim como qualquer incrédulo faz naturalmente por não ser salvo. E também pensei se é correto ir a Israel para falar em público sobre o Senhor Jesus, sendo que eles rejeitaram o seu Messias quando ele veio e falou com eles na época. Tipo, se eles rejeitam o próprio Senhor Jesus, por que eles iriam querer nos ouvir pregar a palavra? Bom, vamos então à resposta. Resposta: o cristão vai pregar o evangelho onde existirem pecadores, onde existirem pessoas necessitadas de salvação, sejam judeus ou gentios. Muitos judeus hoje se convertem a Cristo, apesar de a grande maioria ser indiferente ou odiar cristãos, como nessas cenas aí em Jerusalém. Não se esqueça de que, historicamente, foram cristãos que, com a desculpa de libertarem a Cidade Santa, invadiram aquelas terras e mataram muitos inocentes, judeus inclusive. As cruzadas foram guerras de invasão e extermínio, não só de muçulmanos, mas também de judeus que se opunham ao Evangelho. Depois veio a Inquisição e todo o seu terror para encher de ouro e riquezas de judeus, surrupiadas de judeus, os cofres do Vaticano. Então você acha que vem todo aquele ouro do Vaticano, né? Aquele ouro para o Papa mandar fazer uma cruz de ouro, ter ouro, medalha de ouro, estátuas de ouro. Então você pensa que veio aquilo? Inquisição espoliou judeus ricos e pegou todo aquele tesouro, entre outras coisas, né? E levou para o Vaticano. Então, judeus têm sim motivos de sobra para odiar cristãos, porque os cristãos só maltrataram os judeus. E até na Segunda Guerra Mundial, um país muito evoluído, muito de povo, dos mais inteligentes do mundo, né? Os maiores cientistas do mundo estavam lá na Alemanha. A Alemanha é um país cristão, um país de protestantes e católicos, né? Tinha os dois ali, protestantes e católicos, e, no entanto, aquele povo perseguia, torturava, prendia, matava judeus. Prendia em campos de concentração, fuzilava famílias inteiras de judeus. Então, e sendo eles cristãos, todos eles com o símbolo da cruz, não é? Eu pergunto, então os judeus têm muita, eu digo, os judeus têm muita razão de não gostar de cristão, porque eles conheceram os falsos cristãos, não os verdadeiros, os falsos. Eles têm que conhecer a Cristo, não cristão. Cristão não ganha nada conhecendo cristão. Você tem que conhecer a Cristo. Nós temos que crer em Cristo, não crer em cristão ou em religião cristã. Temos que crer numa pessoa. A salvação é pela fé numa pessoa, a pessoa de Jesus. Visite respondi.com.br.